o Jones Manuel fez um vídeo para falar sobre o Wilker Leão. E aí depois desse vídeo, ele foi convidado a debater com o Wilker Leão no podcast Três Irmãos, que eu acho que no momento é o principal podcast que traz essas discussões, esses debates. E, enfim, que esse ano desponta aí provavelmente como um dos podcasts mais assistidos do Brasil por essa proposta de trazer ideias opositoras para dialogarem frente a frente. E ele respondeu o Wilker Leão e aí ele vai para um debate com o Wilker Leão no podcast Três Irmãos. A gente vai ver agora qual foi a resposta de Jones Manuel e quem vai botar pra gente. Ai, Maxwell. Para, Maxwell, para com isso. O tema do vídeo de hoje é como um oportunista fica famoso. O caso de Wilker Leão. Eita caralho. Foi pra escaralhar. Farol Brasil, olha aí. Essa abertura ficou bacana. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, há muito tempo se pergunta como é que figuras da extrema-direita ganham fama tão rápido e acabam como um deputado, como um vereador, deputado estadual, deputado federal, às vezes até prefeito, né? E aí eu acho que falta um entendimento mais teórico, por assim dizer, como é que nesse momento histórico que a gente vive, figuras da extrema-direita ganham projeção tão rápido e o porquê disso, né? E hoje a gente vai fazer um debate rápido sobre o tema a partir de uma figura nefasta, cebosa, da pior qualidade, que é o Wilker Leão, né? O sujeito lá ficou conhecido pelas suas presepadas na UNB. A gente vai abrir aqui um fio que faz uma trajetória histórica bem boa sobre o Wilker Leão. Em seguida vai tecer algumas considerações teóricas, beleza? Acompanha aqui comigo. A gente pegou esse fio feito pela NAI, né, que retrata bastante a trajetória do Wilker Leão. Vamos abrir. Primeiro, vamos ler a legenda antes de ver o vídeo, né? Wilker Leão começou no YouTube fazendo vídeos sobre direito militar. Coisas bobas como direito à pensão, adicional de compensação, etc. Era contrário, inclusive, a militares fazendo parte do governo federal. Vamos ouvir aqui o que é que ele fala. Se liga só. Que é muito mais gravoso em nível de se considerar parcialidades políticas dentro de uma instituição militar, o camarada de alta patente fazer parte de um governo, do que um camarada lá embaixo na pirâmide hierárquica apenas manifestar o seu posicionamento político ou discutir questões militares, que faz parte da sua realidade. Então a gente verifica que na nossa realidade prática do dia de hoje, o envolvimento de militares dentro de um governo político é muito mais gravoso do que uma simples manifestação de pensamento político ou crítica e construção de pensamento acerca de alguma questão militar. E para se vedar essa ocupação de cargos civis por militares da ativa, nós temos tramitando hoje na Câmara dos Deputados a PEC, que é a Proposta de Emenda à Constituição número 21 de 2021, que busca vedar exatamente que esse tipo de coisa aconteça, com alteração no artigo 37 da Constituição. Que é muito mais gravoso em nível de se considerar... Então assim, o sujeito era militar, começou a fazer vídeos querendo se colocar como porta-voz dos militares com o mesmo discurso, estão censurando minha liberdade de expressão, ai meu Deus, não deixa eu falar. O sujeito era contra a participação de militares em governos, que inclusive tá certo, viu? Tá certo. Só que aí, nesse espaço que ele tentou granjear, ele viu que não conseguiu muito espaço, né? Porque militar, ele dá liberdade para você falar merda se estiver dentro da linha política do alto comando, né? Do partido fardado. Se você quiser aparecer por fora e querer ganhar dinheiro por cima disso, e fora da linha do alto comando, o Serol come, né? Lá não tem esse conversadozinho de liberdade de expressão, não. E aí, olha o que aconteceu. Ele foi punido e detido por transgressão militar por discutir essas e outras questões sendo militar. Ele mesmo postou que teve o habeas corpus, o pedido de habeas corpus negado nessa época. Aqui o videozinho, ele com cara de militar. E aí, vendo que não conseguiu viralizar como porta-voz dos militares, foi que ele fez... Foi para outro nicho de negócios. Aqui, ó. Mas aí ele começou a ver as visualizações aumentarem quando começou a questionar o gado e também petistas. Estilo mamãe falei. Então começou... Inclusive, gente, eu nunca entendi muito bem a proposta desse querido aqui, desse querido, né? O Wilker Leão. Porque ele ficou muito conhecido quando o Bolsonaro deu um tapa nele, né?
E aí eu fiquei, a mesma pessoa que está confrontando o Bolsonaro está dentro de uma universidade para apontar coisas dos professores. É uma figura muito controversa, né? E eu não tinha entendido isso, assim. O que me parece é que agora dá para entender. Começou a ir pra rua, fazer vídeo lacroide, vídeo desonesto, né? Porque não avisa as pessoas a intenção, não pede autorização para postar o vídeo e por aí vai. Começou a fazer vídeo lacroide nas redes sociais, começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar engajamento e aí resolveu virar um porta-voz da difusa extrema-direita. Ele tentou ser porta-voz de milico, não deu certo, o negócio não monetizou, não foi bem. Aí ele pega e imita o estilo do tarado de Kiev, né? Vulgo Arthur Duval, que inclusive Arthur Duval que correu do debate comigo sobre a Lei Oruan, né? Eu falei pro Vilela e falei lá pro Rodrigo do Três Irmãos que eu aceitava debater com o tarado de Kiev sobre a Lei Anti-Oruan, em outro tema. Aí eles correram, né? Ficaram com medo, né? Desde o debate sobre Kim Kataguiri as coisas estão difíceis, viu, gente? A galera não quer mais debater comigo. Aí voltando, começou a fazer esse tipo de vídeo e aí... Covarde! Depois foi para a sala de aula, né? Até que 8 meses atrás ele postou isso nos comentários do primeiro vídeo, intitulado Alunos defendem pichação, uso de entorpecente, socialismo com orgulho. E aí as visualizações cresceram muito e aí ele começou a gravar vídeo lacroide na sala de aula. E aqui a Nai é bem precisa quando ela diz. Aqui vai o primeiro ponto. Ele se matriculou com o único intuito de fazer os vídeos. Isso é ponto pacífico em toda a questão. Não existe. Eu acho também. Existe análise de debate, ele se matriculou unicamente para seu canal no YouTube, então começou a colocar títulos chamativos e agressivos. Esse ponto aqui é muito bom, porque veja a descrição, como nesse título, ela me julgou por ser branco e hétero. Quando você vai ver o vídeo, é um debate acadêmico sem nenhuma agressividade, a pontuação da professora vem casualmente sem nenhum dano ou julgamento. Veja o que a professora falou nesse trecho que está no canal dele. Presta bem atenção. A assistência social é o deixar morrer, mais do que o assassínio direto. É o que o Foucault fala. É que eu vejo como ideal que você tente mitigar esses problemas dentro do sistema legal, por exemplo, que tem os seus problemas. Para você que é um homem branco cis. Eu acho que as pessoas que são trans, são negras, não têm tanta paciência de ficar aguardando isso por dentro. O problema eu vejo hoje muito mais como social do que com essa estereotipização das coisas. Na favela mesmo, gente passando por dificuldade, a gente tem de todas as cores. A gente vai ter alguém de cabelo loiro e olho azul que sofre tanto. Maioria, né? Mas a gente tem esse contexto social. É dado isso aí é senso. Claro que vai ter todas as cores, mas a exceção justifica a regra. Qual que é o problema desse argumento aqui do Wilker Leão, tá? Qual que é o problema desse argumento do Wilker Leão? Porque você constrói política pública, quando a gente fala que a gente precisa humanizar, pessoalizar a política pública, a gente está falando que a gente precisa evocar as trajetórias desses sujeitos, considerando todos eles. Só que a gente lida com indivíduos para se pensar política pública. E ao lidar com indivíduos, a gente vai precisar desenvolver uma categoria que abarque uma quantidade significativa de pessoas. Porque senão não é um problema social. Nessa quantidade significativa de pessoas, quando você considera um índice que reconhece um maior contingente de população que corresponde a um fenótipo que seja negroide, então você vai dizer que aquele é um problema social e que precisa ser sanado a partir daquele contingente de pessoas. Quando se fala em política pública. Então esses casos, eles precisam ser considerados. Tem uma pessoa branca de olho azul na periferia que experimenta. É evidente que precisa ser considerado. Só que você vai considerar, para o reconhecimento desse caso, uma abordagem que seja específica a ele. E aí nessa abordagem você não vai conseguir racializar. Por quê? Porque ele é um caso. Entendeu? Então assim, eu não estou dizendo que não dá para considerar isso. Claro que dá. É evidente que dá e é evidente que precisa. Mas para se pensar numa política pública que consiga alcançar uma quantidade maior de pessoas, é essa mesma quantidade maior de pessoas que precisa ganhar uma atenção por uma abordagem que as reconheça. E aí é que você sugere a racialização. Tá entendendo? Então assim, esse argumento é um argumento fraquíssimo. Mas a gente sabe que, na verdade, é só para ganhar like, não é mesmo? Maxwell, né? Se você pegar o censo do IBGE, o último que o Bolsonaro atrasou, quanto ele conseguiu, você vai ver lá a divisão racial por classe. Vai ter gente loira, pobre? Claro. Mas vai ser uma maioria? Não vai ser exceção à regra. E o Brasil tem uma conformação racial complexa. A assistência social é o deixar morrer, mais do que o... Ela tá falando aqui ela tá falando
da lógica assimétrica de poder, da transformação do poder, passando do soberano para o Estado, né? Que é o que o Michel Foucault fala, né? Assassínio direto. É o que o Foucault fala. Que eu vejo como ideal. É um debate super de boa. A professora, Foi bem tranquila. A professora foi muito tranquila. como vocês percebem, está basicamente falando de Foucault, né, do conceito Foucaultiano. Quando é que deixa de ficar de boa? Quando começam a perceber que ele tá fazendo isso para engajar. Porque aí o professor vai, cara, tu tá me filmando? Aí deixa de ficar de boa. Aí quando deixa de ficar de boa, que é quando ele consegue o objetivo dele, aí é que ele passa a ganhar a proporção que tem, né? A quantidade de visualização que tem, enfim, né? De biopolítica, aí ele começa a apelar para um senso comum de quinta categoria. Mas não existe determinante racial, determinante sexual, de gênero na violência. Na favela também tem gente pobre. É claro que tem, pô. Dito isso, estatisticamente falando, há uma predominância em vítimas de violência específica, pessoas que têm determinados marcadores sociais. Mas aí, ô Jones, também tem uma fragilidade no seu argumento, com todo respeito a você, porque, enfim, a gente vai recorrer à estatística, vai, mas a gente defende aqui, é necessário que se pessoalize a construção da política pública. Então não é só pela conformidade da estatística apresentada, mas é pela necessidade de uma abordagem específica para considerar um problema que seja coletivo. Porque é essa abordagem específica que vai residir especialmente na pessoalização da política pública que você vai conseguir sanar todas essas questões coletivas. Pensando em modelo neoliberal, você vai sanar a curto prazo, né? Você vai conseguir resolver um problema numa urgência, pontualmente, que a gente não está falando de um modelo de transformação social, nada disso, né? Então, assim, você recorrer à estatística para produzir uma conformidade, eu também acho que não é o caminho. Não é o caminho. Porque o que a gente precisa, na verdade, é pessoalizar a política pública, né? Que a gente tem que dialogar com pessoas e não com indivíduos. E pessoas não são números, né? A maioria das vítimas da violência policial são... Jones, você está errado. Samuel Saddam confronta Jones Manuel dizendo que ele está errado. Vem aí mais um debate entre a esquerda. Surge uma nova tensão entre a esquerda. Samuel Saddam versus Jones Manuel. Puta merda. Caralho. Ai. Se tu caiu no bait, covarde, a culpa não é minha. Não é minha e nem é dele. Maxwell, bota. São pessoas negras. E tem outra coisa também. Jones, você é um Fordinho lindo, hein? Isso é estatístico, isso é cientificamente comprovado. Aí ele vem com uma conversinha lacroide. A professora, não sei se ela é comunista ou não, mas assim, você vai olhar o vídeo inteiro, é um debate Foucaultiano, perfeito? É um debate inspirado na obra do Michel Foucault, nos conceitos do Michel Foucault. Aí, olha como é que ele coloca a capa do vídeo. Aqui, ó. A professora disse esse absurdo na sala de aula. Ela me julgou por ser branca e hétero. Não, o que ela disse foi, para alguém nos padrões de universalidade, né, que no Brasil existe um padrão de identidade universal. É um padrão branco hétero cis, né? Paciência. Estatisticamente falando, a chance de você ser vítima de uma violação, de você ter seu acesso ao sistema de justiça burguês negado, é maior, né? E é isso. E como vocês viram, a professora desenrola um argumento muito tranquilo. Aí ele bota uma foto de Joseph Stalin, da União Soviética, com a professora com um discurso Foucaultiano, que não tem nada, absolutamente nada a ver com Stalin. Eu me recuso, inclusive, até a argumentar isso, gente. Foucault é Foucault, né? Enfim, Stalin é Stalin, não tem relação nenhuma uma com a outra, né? Assim, não precisa nem argumentar muito e vai lacrar em cima da professora. E aí é isso, esse padrão se repete até que, para que seja a interação, pode virar um título sensacionalista e predatório no canal dele, com título e capa que fogem completamente do tom e da forma do que o vídeo aconteceu, né? E aqui, ó. Aí o que começou a acontecer foi que tanto alunos como professores passaram a temer por sua segurança. Ele sempre diz que está se gravando, porém a maioria das pessoas são facilmente reconhecidas por quem as conhecem e podem ser procuradas pela sua função. Aí foto de professora defende bandido em sala de aula, aí ele faz recorte, ele edita vídeos, né? Ele pega só as partes que são importantes para ele construir um discurso. Pode ver que, por exemplo, no trechozinho que a gente viu, se for olhar o vídeo completo dele, claramente ele faz edições, ele faz cortes, para não mostrar o quanto ele foi burro, né? Se fosse um debate comigo, ele viesse com esse discurso lacróide, também tem branco pobre. Eu ia começar a citar dos dados do IBGE. Aí, ó, aí que é o ponto.
Aqui que é o ponto que é o que a gente quer do vídeo, tá? Isso aqui é o ponto que é o que a gente quer do vídeo. É nesse momento aí. Aqui ele ainda não tinha sido convidado, mas ele foi. Jones Manuel. Era o que a gente queria do vídeo, era isso. Então calma lá. Você que tá, não vai terminar o vídeo. Calma, era onde a gente queria chegar. Calma lá. Jones Manuel, tá ligado? E o Wilker Leão vão debater no podcast Três Irmãos. Tá ligado? Nossa senhora, o bagulho vai ser louco. E a gente vai esperar por isso. E vai ter corte. E a gente vai acompanhar. E você que tá aí, não deixa de curtir. Seu Fordinho lindo, hoje vai ter live, tá? Não esquece.